Meus irmãos, comecei bem entusiasmado e a voz já está quase indo embora já. O que está acontecendo? Será que é emoção? Eu quero aqui, antes de nós meditarmos na palavra do nosso Deus, lembrar os irmãos que no próximo domingo nós iniciaremos as celebrações dos 60 anos da Igreja Batista do João Pinheiro. Portanto, só para ensaiar, vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga: parabéns pelos seus 60 anos. Está ficando experiente, meu irmão, minha irmã. 60 anos, hein? Poxa vida. Meus parabéns para você. E em comemoração aos 60 anos, nós estamos preparando uma Bíblia comemorativa. Então essa aqui é só para os irmãos terem uma ideia. Ela será prateada aqui como aquela que está lá no fundo, depois você pode dar uma olhada. E nela nós teremos um breve resumo de como começou a Igreja Batista do João Pinheiro. Não dá para colocar todas as fotos da igreja, mas nós teremos uma amostragem de fotos de períodos que a nossa igreja viveu. Creio que nós ainda não temos o valor fechado de quanto ficará a Bíblia, né, Janete? Ainda não temos o valor, mas a expectativa é que fique em torno de R$70, tá bom? Então nós estamos nessa expectativa, e se você desejar adquirir uma Bíblia comemorativa do aniversário da igreja, pode procurar a irmã Cida, que está pegando os nomes, né, para que possamos fazer as encomendas da Bíblia. Essa Bíblia que você tem aí, a letra dela é menor, e nós estamos procurando agora uma Bíblia com uma letra maior, né, e a forma como está ali as fotos vai ser modificada um pouquinho. Então, não é exatamente desse jeito, mas é para que os irmãos tenham uma ideia. E começando as celebrações do aniversário da igreja, no domingo que vem nós teremos o pastor Francisco Mancebo Reis, que dispensa apresentações. Então ele estará aqui no culto da manhã, né, trazendo a mensagem. Ele que foi o pastor da organização dessa igreja, né? 37 é o texto base da nossa meditação, e esse texto é a divisa das comemorações do aniversário da Ibajop. Romanos capítulo 8, verso de número 37. Após a leitura desse texto, eu quero fazer um breve panorama da carta escrita por Paulo aos Romanos e meditar com os irmãos nessa manhã sobre a primeira parte deste verso. Romanos capítulo 8, verso 37. Vamos ler juntos? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Só as mulheres. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Só os homens. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. O nosso tema das comemorações do aniversário da igreja, dessa meditação, é celebrando as vitórias. E ao longo desses dias celebrativos, nós estaremos então meditando exatamente sobre este tema. Meus queridos irmãos, eu quero olhar para o verso 37 e perguntar: quais são essas coisas as quais nós somos vencedores? Em segundo lugar, e farei isso na parte da noite, a segunda pergunta que quero fazer a este verso é: o que significa ser mais do que vencedor? Sabemos o que é ser vencedor, mas o que é ser mais do que vencedor? Você já parou para pensar nisso? E por fim, meditaremos sobre aquele que nos amou. Mas antes disso, meus queridos irmãos, eu quero dar um panorama da carta aos Romanos, que quero te incentivar ao longo dessa semana a fazer uma leitura dessa carta preciosa. Uma carta, meus queridos irmãos, que é muito rica sobre o tema da graça de Deus, que a Vacina já falou aqui hoje, o Marquinhos cantou. Uma carta que é muito rica em resumir a obra salvífica do Senhor. E quando olhamos para os 3 primeiros capítulos
da carta de Paulo aos Romanos, a palavra-chave é pecado. Porque o capítulo 1 vai nos dizer, meus queridos irmãos, que os gentios estão condenados, estão debaixo do pecado. O capítulo 2 da carta aos Romanos vai falar que também os judeus, aqueles que tinham a lei, eles também estavam debaixo do pecado. E Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A primeira palavra-chave, então, para compreendermos o livro de Romanos é a palavra pecado. E, resumindo, meus queridos irmãos, quando olhamos para os 3 primeiros capítulos, nós precisamos entender que todas as pessoas, sem distinção, precisam de um Salvador, precisam ser libertas, precisam ser alcançadas pelo poder do Senhor. A segunda palavra-chave, olhando para os capítulos 4 e 5, é a palavra justificação. E o capítulo 4 começa, meus queridos irmãos, fazendo menção de Abraão, que foi declarado justo diante de Deus. E Romanos capítulo 5 vai nos dizer, no verso 1, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o primeiro tema da carta aos Romanos? Pecado. Qual é o primeiro tema? Pecado. De novo? Pecado. Você é um pecador? Sim. Pecador alcançado pela graça, meu irmão. Amém? Amém. Um pecador justificado pelo Senhor. A terceira palavra que nós encontramos na carta aos Romanos é a palavra libertação. E aqui nós encontramos os efeitos da salvação na vida do crente. O capítulo 6 vai nos falar que somos livres, meus queridos irmãos, do domínio do pecado. Portanto, alguém que for declarado justo diante de Deus, ele não vai pecar de forma deliberada, não, porque o Senhor o conduzirá a uma vida santa. Obrigado, Gutierrez. É interessante nós entendemos que o capítulo 6 e o capítulo 7 vai falar exatamente dessa libertação que o Senhor opera, libertação do pecado, libertação da condenação da lei. E observe, meus queridos irmãos, que no final do capítulo 7, nós temos o apóstolo Paulo em conflito, e ele vai dizer no verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. No capítulo 8, a palavra-chave que escolhi é a palavra vitória. E o capítulo 8, meus queridos irmãos, onde está a divisa do nosso aniversário da Ibajope, nós encontramos a vitória por meio do Espírito Santo do Senhor, aquele que gera em nós a nova vida. E observe que o capítulo 8 começa dizendo que não há nenhuma condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida. O capítulo 8 encerra também com a seguinte afirmação no verso 39: não há nenhuma separação para nós do amor de Deus, nenhuma condenação, nenhuma separação. E nos versos 31 ao 39 nós encontramos um cântico exultativo, a qual nós vamos voltar a ele dentro em breve. Os capítulos 9 ao 11, meus queridos irmãos, a temática é a salvação, é a obra da salvação. O apóstolo Paulo, nesses capítulos 9 ao 11, vai nos falar da salvação de Israel. E, meus queridos irmãos, o sentimento do apóstolo Paulo precisa ser o nosso sentimento. Ele está aqui derramando lágrimas em favor dos seus compatriotas. Ele está aqui derramando lágrimas em favor de pessoas que estavam resistentes à justiça que há em Cristo Jesus. E ele derrama lágrimas em favor desses. A palavra-chave desses capítulos 9 ao 11 é a palavra salvação, meus queridos irmãos, também, porque neste texto nós encontramos que para Deus não há distinção entre judeu ou gentil, e a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 10, verso 9, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
ou na verdade até o capítulo 15, a palavra-chave é a palavra vida. E palavra vida porque tem a ver com a prática da nossa fé. Depois de nos falar de doutrina, até o capítulo 11, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai falar sobre como viver essa palavra diante do mundo, entre os irmãos, diante da sociedade como um todo, nos embates contra a carne. Aqui a orientação da palavra de Deus é esse respeito. E por fim, no capítulo 16, a palavra-chave é relacionamento. Dê uma passadinha lá, se você estiver olhando a Bíblia, você está de parabéns, você está acompanhando. Capítulo 16, a palavra-chave é a palavra relacionamento. Observe que Paulo não tinha ido a Roma ainda, mas ele vai fazer menção de vários nomes, meus queridos irmãos, saudando pessoas que são cooperadoras pela causa do Evangelho. É interessante que ele não envia uma saudação geral, não. Paulo vai fazer menção dos nomes daqueles irmãos, do nome daqueles cooperadores. É interessante, meus amados irmãos, ao olhar para esse panorama da carta aos Romanos, é interessante que nós, em Cristo Jesus, temos a vitória sobre o pecado. Em Cristo Jesus, meus queridos irmãos, a vitória que Cristo opera em nós nos proporcionou a justificação, a libertação e a presença do Espírito em nós. E por fim, uma vida vitoriosa, meus queridos irmãos, é uma vida que se relaciona com o outro, que tem o seu irmão, a sua irmã, como parte da sua família. E por isso chama pelo nome, por isso olha nos olhos, por isso, se há necessidade de pedir perdão, perdoa, porque nós celebramos a vitória que há em Cristo Jesus. E Ele nos proporciona a vitória de modo a restaurar relacionamentos. E agora eu quero te convidar a olhar então para o verso 37, no capítulo 8, feita esse panorama introdutório da carta aos Romanos. Eu quero destacar nessa manhã, meus queridos irmãos, que em Cristo nós somos vitoriosos sobre todas as coisas. Vamos ler a primeira parte do verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quais coisas são essas, meus queridos irmãos? A primeira coisa a qual nós somos vencedor está no verso 35. Nós temos vitória, meus queridos irmãos, em relação às tribulações e angústias que sobrevêm em nossa caminhada. Nós somos vitoriosos, meus queridos irmãos, em relação às lutas interiores às quais todos nós estamos sujeitos. Quem aqui já teve ansiedade? Quem aqui já teve medo? Quem aqui já se sentiu culpado? E eu poderia aqui enumerar várias situações, meus queridos irmãos. E em Cristo Jesus nós temos vitória sobre todas elas. Em todas essas coisas, acima de todas as coisas, somos mais do que vencedores. Observe que 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4 vai nos dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Em Deus nós temos consolação para cada situação das nossas vidas. Nós somos vencedores sobre cada luta que sobrevém sobre as nossas vidas. Nele nós encontramos suprimento para cada tribulação, para cada porção de luta, de adversidade que sobrevém sobre as nossas vidas. Deus tem uma porção, meus queridos irmãos, de consolação, uma porção de graça, e Ele faz com que todas essas coisas contribuam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse bem, meus queridos irmãos, é nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse bem que o Senhor faz com que tudo coopere, é nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus,
o quebrantado. Como muitas vezes o Senhor nos chacoalha para que possamos ser usados por Ele, para que possamos ser tratados por Ele, para que sejamos mais dependentes. De modo, meus queridos irmãos, que se as tribulações ou angústias que sobrevêm sobre nós nos levar a orar, as provações já nos abençoaram, as lutas já nos abençoaram, se elas assim fizerem na nossa vida. Estamos meditando esses dias no Salmo 119, e a próxima porção, a qual nós meditaremos, há um verso que diz: foi-me bom ter sido afligido, porque ensinastes a tua lei. Foi bom aprender com o Senhor, passar por essa turbulência, porque o Senhor me ensinou a sua palavra. Em Cristo Jesus somos vitoriosos sobre todas as coisas, somos vitoriosos sobre as lutas internas que nos sobrevêm, mas somos vitoriosos também, meus queridos irmãos, sobre as ameaças dos homens, ou as ameaças externas. Que ameaças são essas? Elas estão aí relacionadas ainda no verso 35 do capítulo 8 de Romanos, e o texto sagrado vai nos dizer, no capítulo 8, verso 35, algumas ameaças externas que sobrevêm sobre nós, e o verso vai nos dizer: a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada. Essas são algumas adversidades externas às quais todos nós estamos sujeitos, meus queridos irmãos. E na maioria das vezes, ela é produto da impiedade humana. Ela é produto da impiedade humana. Mas ainda assim, meus queridos irmãos, é interessante nós considerarmos e entendermos que o texto vai dizer: em todas as coisas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. E aí, quero te convidar aí o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler apenas parte deste capítulo, onde o Senhor Jesus, enviando os seus discípulos, ele vai falar de algumas dessas adversidades que afligiriam os discípulos enquanto eles estivessem proclamando a palavra. Mateus capítulo 10, versos 16 em diante, vai nos dizer: eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, estejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Uma pausa aqui. Ao longo dessa semana fomos notificados pela Junta de Missões Mundiais sobre os nossos irmãos lá na Índia. Eles estão sofrendo exatamente isso de forma direta. E a igreja do Senhor Jesus, ao longo do exercício da sua missão, ela precisa estar preparada para essas lutas externas que sobrevirão a ela. Verso de número 18 vai dizer: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhe digo na escuridão, fale à luz do dia
o Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Para a gente perceber isso, coloca a mão na cabeça aí. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Eu sei que uns têm mais, outros têm menos aqui, mas Deus sabe exatamente isso tudo. É a prova de que nos seus amigos, meus queridos irmãos, Deus cuida de você, Deus importa com você. Ainda o verso 31, portanto, não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É interessante, meus queridos irmãos, que Jesus, preparando a sua igreja, os seus discípulos para a missão, ele disse que haveria perseguição, ele disse que haveria dias maus, inclusive dentro da própria casa. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que ele preveniu os seus discípulos em relação a essa questão, ele também trouxe consolação. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuida de você em cada situação. E por isso, meu querido irmão, o que nós precisamos fazer é continuar olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. O que nós precisamos fazer como igreja do Senhor Jesus é continuar vivendo na dependência dEle. Nós não somos os que retrocedem frente às oposições, frente às adversidades, não, meus queridos irmãos. Nós somos aqueles que avançam como vencedores, celebrando a vitória, não meramente terrena, mas a vitória eterna que há em Cristo Jesus. Mas aí o texto sagrado vai nos falar, meus queridos irmãos, que somos vencedores sobre as forças misteriosas deste mundo. Que forças misteriosas são essas? Verso 38 do capítulo 8 vai nos dizer: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Que forças misteriosas são essas? Que mistério é esse, meus queridos irmãos? Mistério aqui é algo que nós não temos controle, é algo que nós não conseguimos administrar. Você não tem domínio sobre o próximo minuto da sua vida, ele pertence a Deus. Nós não temos domínio sobre a hora da nossa morte, isso é prerrogativa de Deus. Nós não temos controle, meus queridos irmãos, sobre os seres celestiais. E os anjos são mensageiros do Senhor, são enviados em favor daqueles que irão herdar a salvação. É interessante que nós não temos domínio sobre isso, mas unidos em Cristo Jesus, nós temos poder sobre todas essas coisas. Nós temos poder porque o Deus a quem nós servimos, meus queridos irmãos, Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O Deus a quem nós servimos é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus vai dizer: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Filipenses capítulo 2, versos 9 ao 11 vai dizer: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos mais do que vencedores sobre aquilo que nós não conseguimos administrar, as coisas misteriosas dessa vida, porque estamos unidos ao Cristo Jesus, o Filho de Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Nós vamos recitar o texto que vai ser já projetado aí em Romanos 8, versos 15 ao 18. Já está até no slide, Marcelo. Ele está no slide já. Romanos capítulo 8, versos 15 ao 18. Eu quero convidar aqui o nosso
Ministério de Louvor, nosso Ministério de Música, nós vamos cantar aqui esse cântico de vitória da carta aos Romanos, no capítulo 8. Não sei se a letra está pequena aí, está pequena para os irmãos? Está conseguindo ler? Então vamos juntos? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito para a adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Amém. O convite que eu quero fazer aos irmãos é não focar apenas no aqui e agora, mas olhar na perspectiva de eternidade. Perspectiva de eternidade. Nós somos chamados para sermos homens e mulheres eternos, e essa eternidade está assegurada em Cristo Jesus. Está firmada em Cristo Jesus. E se você não tem essa convicção no seu coração, saiba que a partir do momento que você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você poderá ter em seu coração essa convicção. Porque a palavra de Deus vai nos dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada. Deus tem preparado um futuro de esperança, de vitória para todos nós. Amém. Nós vivemos dias de luta, meus queridos irmãos. Momentos onde temos períodos acometidos com enfermidades, tempos de enlutamento. Mas ainda assim podemos dizer: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você pode repetir isso? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Somos vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. E ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos cantar esse canto de vitória que o apóstolo Paulo registrou, inspirado pelo Espírito Santo. É um pedido comum que eu faço aqui no nosso ministério de louvor, mas nós vamos cantar ao nosso Deus. Vamos juntos, creio que boa parte dos nossos irmãos conhece. Quem separará o amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou
nós temos vitória. Amém, Senhor. Muito obrigado, porque no Senhor nós somos super vencedores. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós. Amém, Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta. Amém. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos dá livramento. Aleluia, Que a tua igreja possa continuar olhando para ti, glórias a que é o Deus. autor e consumador da nossa fé. Amém. Que o Senhor possa restaurar as nossas vidas, Amém. renovar o nosso amor, Amém. renovar as nossas forças, ó Deus. Aleluia. E que possamos continuar através das Glórias nossas a teu vidas, nome, revelando o teu amor a todas as pessoas que nos cercam, ó Deus, Amém. a tua igreja. Nós suplicamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o teu povo desde agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe meu irmão e irmã, e logo mais estaremos juntos